Está começando o De Carretilha, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa. Aqui nós vamos abordar tudo sobre o mundo do futebol, campeonato nacional, internacional, campeonato brasileiro, Champions League, tudo a gente vai falar por aqui. Eu tenho aqui comigo Lucas Magalhães. Como é que tá, Lucas? Beleza? Beleza. E ali do outro lado está o Igor Maciel, que tem coragem de torcer pro Arsenal, mesmo depois da surra que eles tomaram. Nós sempre. Por falar de Arsenal, nós vamos falar de Champions League. Vamos jogar agora aqui a classificação e os jogos do Grupo A da Champions que aconteceu nessa semana, os dias 3 e 4 de novembro. No Grupo A tem aí na tela para você o Real Madrid ganhou do Paris Saint-Germain por 1-0 e o Shakhtar ganhou de 4-0 do Malmo. Na classificação a gente tem o Real Madrid em primeiro com 10 pontos, o Paris Saint-Germain em segundo com 7, o Shakhtar em terceiro com 3 pontos e o Malmo na última colocação também com 3 pontos. Nesse grupo já está meio que encaminhada a classificação do Real e do Paris Saint-Germain também. Vocês acham que pode acontecer alguma mudança nessa disputa? Você acha que o Shakhtar consegue alcançar, por exemplo, o Paris Saint-Germain pela segunda vaga? Esse grupo tá sem surpresa. O Real vai ser o primeiro, pelo que parece, o PSG segundo. A maior briga mesmo é para quem vai para a Liga Europa, que é o Shakhtar ou o Malmo, que eu acho que vai ser o Shakhtar. Mas fora isso, esse grupo sem surpresa. Na verdade, o Real já está matematicamente classificado, né? Isso. Matematicamente já está classificado, então acho que vai passar Real e Shakhtar. O PSG vai sair fora. Será? Na minha opinião. Eu acho que o Shakhtar não passa. Não Tem um confronto direto que é Shakhtar e Paris Saint-Germain, se eu não me engano é na França esse jogo. Isso. E o Paris Saint-Germain já tem 4 pontos na frente. Mesmo se o Shakhtar ganhar o confronto direto... Tá querendo criar polêmica sem necessidade. Passam. O PSG é fraco e vai passar. O PSG é time de videogame. Tá secando. O cara que fala pro Arsenal, torce pro Arsenal também não Tem tá coragem. Vamos jogar na tela então já o grupo B, que também aconteceu nessa última semana, os dias 3 e 4. A gente tem o grupo do Manchester United, que venceu, finalmente venceu, aí tá na tela para você, o CSKA por 1-0. O United passou mais de 400 minutos sem conseguir fazer um gol. O Rooney quebrou essa escrita e conseguiu tomar a vitória. Desencantou. E o PSV venceu o Wolfsburg por 2-0. Na classificação a gente tem o United em primeiro com 7, o PSV em segundo com 6, o Wolfsburg com 6 pontos também e o CSKA em último com 4. Já esse grupo está meio aberto a disputa. Né? O Wolfsburg, coitado, né? Tava com o time tão bom, o De Bruyne saiu um pessoal também. Desmanchou. Mas eu acho que mesmo assim ainda passa. Passei do Manchester em primeiro. Esse aí, ficar em cima do muro, que nem o Manchester acho que vai passar. Não dá pra saber. Eu quero criar polêmica. Vai passar Manchester primeiro. Eu vou botar o PSV então. Não. Segundo. Não, Manchester e PSV Manchester tá bom. E se o Manchester... o Manchester tem como não passar nesse grupo, mesmo que ele passe em segundo, mas Manchester primeiro e Wolfsburg segundo. Eu vou com Manchester e PSV. Eu também vou com o PSV. Acho que passo o PSV nesse grupo. Complô, então. Mas tá disputado. Tô entendendo. Tá disputado, tá em aberto, é um grupo bacana de se acompanhar. Entendi. Agora a gente tem um grupo C, que também aconteceu na última semana. O Astana empatou 0-0 com o Atlético de Madrid. E o Benfica ganhou do Galatasaray por 2-1 com 2 gols de brasileiros. Gols do Jonas, o melhor pior atacante do mundo, e o Luizão, o zagueiro. Quem esquece, né? Aquele gol que ele errou, né? Ninguém. Na classificação a gente tem o Benfica em primeiro com 9 pontos, o Atlético de Madrid em segundo com 7, o Galatasaray com 4 e o Astana com 2 pontos. Até que está fazendo uma campanha bem decente, né? Bem decente o Astana. Invicto 2 pontos. Em casa. Os jogos em casa ele conseguiu empatar por 0-0 também por 2-2 com o Galatasaray. Será que consegue uma vaga na Europa League, pelo menos, o Astana? Astana, pra falar a verdade, não sei nem de que país é. Nem sei de que país é o Astana, não sei nem o que ele tá fazendo na Champions, mas de qualquer modo não... Agradeço ao Platini, né, que fez isso. Não vai pra Europa League. Também acho isso. Acho que fica como tá ali a classificação. O máximo pode ter alteração ali no primeiro e segundo colocado. Eu acho que o Benfica tá surpreendendo e vai continuar, porque o Atlético de Madrid não vai conseguir tomar essa vaga. O Benfica tá bem, cara. O Atlético caiu pra caramba, o Benfica tá bem. Eu acho que vai ficar a mesma formação que tá agora. Gaetan jogando muito. Até o fim da fase de grupo a gente descobre como o Astana conseguiu aqueles 2 pontos. Tem o nosso goleiro do virou passeio lá, mas tá segurando. Júlio César. Mas não foi culpa do cara, né? Não fez nada pra... Pra mim, ele até hoje seria goleiro da seleção. Na minha opinião, até hoje ele seria goleiro da seleção, que tirando aquela falha lá contra a Holanda, em 2010, não teve nada assim que comprometesse o trabalho dele. Ali no 7-1, que goleiro
Uma porrada atrás da outra, os caras tava dando tapa na cara e fazendo gol, não tem como. Diego Alves, pra mim, é o melhor goleiro, é ele. Também acho. O Diego Alves tá machucado, né? Diego Alves tá machucado. Aí o Cassião. Melhor goleiro que tem hoje no Brasil é o Cássio. Eu não acho que o Cássio tem que ir pra seleção. A seleção tá bem de goleiro, é outro assunto, mas tá bem de goleiro. Acho que a preocupação menor é goleiro, então a gente não tem que se preocupar com isso. Aí a gente concorda, infelizmente. Graças a Deus. Para gravar essa imagem de acordo entre os dois, porque vai ser raro isso. Não vai ser todo dia. Então vamos seguindo aqui com a Champions League. Tem um grupo D, que também aconteceu. A gente tem o Mönchengladbach, que empatou com a Juventus por 1-1. Como é o nome do time? Mönchengladbach. Eu treinei isso em casa, eu falei certo? Certo. Falei certo. Eu treinei em frente ao espelho, ainda bem que eu falei certo. Tem o Sevilha, que perdeu no Manchester City por 3-1. Isso aí vai dar assunto. Manchester City, 9 pontos na primeira colocação. A Juventus em segundo com 8. O Sevilha lá atrás já com 3 e o Mönchengladbach com 2 pontos. Eu, particularmente, estou decepcionado com o Mönchengladbach. Por ser um clube alemão, acho que poderia dar uma disputada. Por mais que tenha entrado num grupo difícil, de Sevilha, de City e Juventus, o Mönchengladbach está sendo a surra do grupo. Tomou 4 na estreia do Sevilha, não poderia acontecer, mas fazia tempo que ele não participava, nem sei se já participou, então a briga com ele é do Sevilha para ver quem vai para a Liga Europa. E eu estou gostando do Manchester City, que está fazendo uma fase de grupos decente, como time grande que ele quer ser. Não, estou gostando pelo fato do dinheiro investido neles, mas falar que eles mereciam estar onde está, eles não merecem não. Para mim é outro time de videogame igual o PSG. Isso a gente concorda. E por mim estaria fora aí também disputando a Europa League. Tipo, tem que passar porque tá com um time bom, tão entrosados, estão jogando bem, De Bruyne, Sterling, estão jogando grandes legal, contratações. Mas por mim estaria fora daí, dá uma vaguinha pro Mönchengladbach. Mas... E tem a Juventus que no campeonato italiano mal, mas pelo menos na Liga dos Campeões está se mantendo e vai passar para a próxima fase. Mas não vai longe também não. Está se mantendo muito pelo que fez antes, né? Pelo que fez nas primeiras rodadas, porque nas últimas rodadas já também há uma fase do campeonato italiano já atingiu na Champions League. Então eu não duvido o Sevilha alcançar a Juventus, não. É que tá 8-3, aí é difícil. 5 pontos, faltando 2 rodadas, é complicado. E o City, será que o City finalmente acertou no investimento? Contratou o Sterling e o De Bruyne. Finalmente acertou, contratou certo? Contratou, bonito. Finalmente, porque a primeira contratação eu lembro até hoje. Por isso que eu falo que é o time de videogame. O dono do City contratou o White Phillips, Robinho, Elano. O cara tá contratando pra jogar Master League, não tava contratando pra competir. Entendeu? Aí ele fez igual o cara que comprou o QPR. A diferença é que aí ele tomou vergonha na cara e começou a comprar pra jogo de verdade. O QPR continua contratando lá pra videogame e tá se ferrando até hoje lá. Subindo e descendo. Mas eu acho que esse ano o City passa, vai dar trabalho na próxima fase. Juventus, se passar, vai no primeiro jogo de mata-mata. Já primeiro mata-mata já cai fora. Já. O Juventus não vai longe esse ano. Mas e o City? Quão longe o City pode ir? Será que passa ali, vai das oitavas, quartas? Será que chega a uma semifinal? Vai depender do chaveamento, é claro, mas acho que no mínimo quartas ele pega. Aí pegando um Barcelona fica mais difícil, o Real Madrid, mas eu acho que se tem um ano que ele pode brigar por algo mais é esse, porque tá com o time redondinho, mesmo sem o Agüero. O Agüero não tá jogando. E com o Boni no ataque, tá bonito, tá jogando bem, líder do inglês, líder no seu grupo, então tô gostando. Para imagina um ataque com Sterling, De Bruyne e Agüero. Porque o ano passado, na última temporada, aliás, eu lembro que o Manchester pegou o Barça na fase de mata-mata, perdeu, mas deu trabalho. Eu assisti os jogos e ele jogou bem, o City. Então tava faltando assim alguém para dividir essa responsa lá na frente com o Agüero. E como o Manchester contratou certinho, De Bruyne, Sterling, que são novos, estão querendo mostrar Otamendi na defesa, que sempre foi pelo amor de Deus, uma dificuldade. A dupla de qualquer time aí que fosse montar hoje em dia, Otamendi e Boateng. Apesar do drible e do Messi, mas foi o único erro dele. Otamendi e Boateng, para mim, são os 2 melhores zagueiros da atualidade. Ali no banco deixa o Mascherano, mas o Otamendi joga demais, meu Deus do céu. E o Gil? Próximo assunto. Vamos pro próximo assunto, então. Vamos pro próximo grupo que a gente tem. Tem um grupo E agora, né? O grupo E está aí na tela, o grupo do Barça. O Barcelona venceu o Bate, Borisov por 3-0.
E Roma e Leverkusen, a Roma ganhou por 3-2. A classificação tem o Barça em primeiro com 10, a Roma já bem atrás com 5, o Leverkusen com 4 e o Bate Borisov com 3. Apesar dessa disputa ali estar bem próxima à segunda colocação do grupo, né? 5, 4 e 3 pontos. Será que dá para o Bate Borisov, por exemplo, brigar por alguma coisa ou fica entre Roma e Leverkusen? Quem fizer menos feio contra o Barça que vai levar essa segunda vaga do grupo? Tá todo mundo na briga ali, né? Todo mundo na briga. O Bate tá fazendo bonito, tá jogando bem. Não foi nenhum demérito tomar 3 do Barcelona. Bayern e Roma tá trocando pontos entre eles. Então, é difícil. Eu acho que o Bayern e o Leverkusen vai passar com o Barcelona. Eu acho que também o Barça não tem como não passar em primeiro nesse grupo. Apesar de não tá nada tão desnivelado assim, mas acho que passa também em primeiro e a formação também para mim vai ser essa até o fim. Acho que a Roma vai passar em segundo porque ela tem um time um pouco mais estável, entendeu? Acho que na hora que apertar mesmo ali, na última rodada da fase de grupo, precisar decidir quem tá dentro, quem tá fora, a Roma vai sair melhor. Última rodada contra o Barcelona no Camp Nou, Roma. Então, mas mesmo assim, eu acho que a Roma é bem mais estável. O Leverkusen ali na frente, o Tchicharito tá fazendo gol, mas ele não tá jogando bem. Ele tá fazendo o gol que tem que fazer, mas ali frente a frente ali tá fazendo, mas ele não tá jogando bem. Eu acho que na hora de decidir ali quem vai, a Roma vai passar Barça e Roma. Também acho que a Roma tem um time um pouco mais cara de time copeiro. E na hora da decisão é o time que vai para frente. Então vamos para o próximo grupo. A gente já está um bom andamento aí nessa rodada da Champions. A gente vai para o grupo F agora, que é um grupo que tem um joguinho especial aí. Delicado, grupo delicado. Bayern de Munique 5, Arsenal 1. Eu tô falando até devagar pro Igor, que vocês viram, ele tá com a camisa do Arsenal para ele sentir o placar. 5-1 pro Bayern de Munique. Teve o Olympiacos 2-1 no Dinamo Zagreb também. A classificação tem um Bayern em primeiro com 9. O Olympiacos também tem 9 pontos, está bem ali na disputa. O Dinamo Zagreb tem 3. E onde está o Arsenal? O Arsenal, deixa eu olhar aqui embaixo para ver onde é que está. Está lá, está na última colocação, o Arsenal 4. Que vergonha. Na quarta colocação com 3 pontos também. Que vergonha. Foca nele. A cara do Igor diz tudo. Mas é aquela coisa, né, cara? Não tem o que dizer. Pode tentar explicar. Pode Igor. tentar explicar. Tem espaço aqui, tem tempo. A gente tá Você viu com a camisa do time? Não, eu não fujo não. Eu torço pro Arsenal, não fujo não. Podia ser 15 que eu ia vir com a mesma camisa. O problema é que a gente sabe que desde sempre o Arsenal sofre com lesão. Não foi diferente nesse jogo. O Bellerin estava machucado, então ainda o Walcott está machucado, o Koscielny não fez tanta falta, mas também estava machucado, entrou o Gabriel Paulista no lugar dele. No lugar do Bellerin entrou o Debuchy, que o time que quer ganhar não pode ter Debuchy na lateral. Então já começou errado daí. Aí Debuchy. Tome corneta. Falo mesmo, Debuchy. Aí na frente, que estava no último jogo, se eu não me engano, jogou Özil, Sanches e o Walcott, fazendo falso 9, indo e voltando, ajudando na marcação. Aí nesse jogo, ele foi com Sanches, Campbell e na frente o Giroud. O Giroud não é jogo para jogar contra o Bayern de Munique. Inventou? Acho que inventou. É a mesma coisa que você colocar o Fred para jogar contra a Alemanha. Mas pode se perdoar um técnico inexperiente, né? Coitado, começou hoje. Começou hoje no futebol. Até 2 jogos atrás entrou hoje. Coitado. Mas aí não pode, cara, porque eu acho que o Arsenal ia perder de qualquer jeito, já tava esperando isso. Mas 5-1 é muita coisa, né? Vergonha. Colocasse o Sanches do lado, o Özil do outro, o Walcott não, tava machucado, o Campbell pra ir e voltar, pelo menos ia conter mais o time, entendeu? Coquelin, até hoje eu não entendi o que ele tá fazendo no Arsenal. O Arsenal tinha emprestado, eu pensei que ia ser mais um que ia se livrar, mas voltou na hora que tava precisando por causa das lesões. Tá lá até hoje, tá jogando titular absoluto. Aí fica difícil de São muitos erros. Complicado, cara. Já pelo lado do Bayern de Munique, o que aconteceu pro Bayern perder pro Arsenal na Inglaterra? Porque parece que foi um jogo atípico. Até se você olhar a campanha do Arsenal, não é boa. O resultado contra o Bayern de Munique que foi jogo atípico. A vitória em cima do Bayern que foi jogo atípico. Então, o que aconteceu pro Bayern? Essa queda de produção do Bayern, aí, por que ela aconteceu?
Não pode nem ser chamado de queda de produção, porque foi um jogo. São vários jogos numa temporada, foi o primeiro que perdeu nessa. Então, pegou um time que, mesmo mal, é um time grande, entre os líderes do inglês. Dando moral, pro Arsenal. Não, Respeitar o é o segundo colocado empatado com o Manchester City, jogando fora de casa o Bayern. Então acontece. Mas nada de alarmante pro Bayern. Continua líder absoluto, tanto na Champions quanto na Bundesliga. E é o meu favorito para ser campeão da Champions League. Foi lá no Emirates, foi pau a pau. Arsenal e o Bayern. Na verdade, o Bayern foi até um pouco melhor. Só que o Arsenal aproveitou as chances que teve. Na sorte, um pouco do Giroud ali, pelo Neuer ter falhado. No final, o Bellerin também conseguiu adiantar uma bola, cruzou pro Ozil fazer, mas o Bayern, se futebol fosse justiça, quem fez mais, o Bayern teria ganhado. Por pouca coisa, mas teria ganhado. Para mim, o Bayern vai chegar na final. Para o Bayern não chegar na final dessa Champions, tem que acontecer uma coisa muito errada aí no meio do caminho. Acontecer sei lá, dar uma zica aí, perde de 3 no primeiro jogo e não consegue repor no segundo, só assim pro Bayern não ir pra final, na minha opinião. E aproveitando que a gente já falou do Real Madrid, falou do Barça e falou do Bayern, são mesmo os 3 principais times para brigar por essa Champions, ou algum time de fora esses 3 pode chegar para a disputa? Sempre pode ter, né? Ano passado a Juventus chegou. Então, mas esses 3 são atualmente os favoritos. Eu aponho até o Bayern um pouco acima, porque no Real tem o Rafa Benítez, que trava o time muito. O Barcelona ainda não está aquela engrenagem perfeita. E o Bayern está voando. Lewandowski voando, Douglas Costa, Robben, todos voando. Neuer, o melhor goleiro do mundo disparado, fechando tudo. Então o Bayern, para mim, é favorito ainda. Eu acho que quando ele recebeu a ligação lá... Nem acreditou. Falou, não, é trote. É trote, estão mentindo. É trote. É Rafael Benítez mesmo, não sou eu. Mas eu acho que esses 3 vão chegar, o Bayern, Real e Barça, e eu acho que o City esse ano chega. Porque assim, a gente está fazendo crítica assim, à Juve, mas no ano passado também não estava bem. Foi campeão do campeonato italiano, quem não é campeão? Se colocar Chapecoense lá no campeonato italiano, é Chapecoense campeão, pô. O Apodi correndo. Mas a Juve jogou, tipo, na sorte chegou na final, na minha opinião. Lógico, tem a competência toda e tal, mas... Fez 2 bons jogos contra o Real Madrid. Se você for analisar tudo direitinho assim, ela deu uma sorte do caramba, meu. Não tinha time, assim. Se você pegasse no começo, assim, que você olha o elenco lá do time, você fala, não, esses daqui dá pra chegar. Não tinha time. Aí chegou. Aí saiu gente e tal, aí a gente acabou criando uma expectativa, achando que ia chegar de novo. Não vai chegar. Pra mim, vai chegar Bayern, Real, Barça e City. E se eles não se enfrentarem, aí pode... Se não se enfrentar antes, mas PSG, se tudo não der pode certo, tirar. Perfeito assim, nas finais tem que chegar esses 4 pra mim, que eu quero ver o pau comer. E dessa vez tem um Barça e o Real, né? Que Juventus atrapalhou no ano passado. Todo mundo querendo essa final e a Juventus atrapalhou. Eu gosto de ver o caô, mano. Quando tem Barça e Real é porrada, é tudo, e queria ver isso na Champions também. Mas numa final de Champions, Barça e Real na final de Champions seria um jogo épico. Vamos seguir então com a Champions League. A gente já tem um próximo grupo para mostrar para vocês aí na tela. O grupo H com o Lyon, que perdeu do Zenit em casa, por 2-0 com o Hulk, fazendo uma ótima temporada, uma ótima Champions. O Gent vencendo o Valência por 1-0. Classificação tem o Zenit com 12 pontos, o Valência com 6, o Gent com 4 e o Lyon com apenas 1 ponto. O Zenit também já tá dentro, já. Já, classificado. Já tá dentro. Como o Barcelona também. Mas esse grupo é aquele grupo que você olha, você pula. Quer nem saber o resultado, você pula. Só destacar mesmo o Hulk, que vem jogando bem, vem dominando, levando o Zenit nas costas, porque se for parar pra ver, não é um time muito melhor do que os outros do grupo, mas tá jogando bem, tá fazendo os gols dele, e o Zenit já classificado, quem sabe chegar nas quartas aí. Não, o Hulk, todo mundo fala do Hulk assim, que ele é bom, que tem que ir pra seleção, mas eu nunca vi nada dele assim. Lógico, o cara joga bem, mas nunca vi nada além disso, assim. Eu tenho uma curiosidade no Hulk, a mesma que eu tenho no Messi. Queria ver ele em outro time pra saber como ele se desenvolve. Você tá comparando o Hulk com o Messi? Acho que não, né? O Hulk é melhor, né? Lógico. Mas eu tô querendo dizer... Eles têm o mesmo problema, né? Na seleção não jogam. Nos seus clubes jogam. Dizer assim, que o Hulk, eu particularmente, não conhecia ele antes. Então, assim, o futebol dele, não acompanhava. No Porto eu via gol assim, mas não acompanhava. Agora eu comecei a acompanhar, mas
Pô, lá na Rússia, lá, você levar um time desse nas costas, não, um jogador do nível do Hulk não é difícil. Não, mas eu queria ver ele num time grande. Eu queria ver o inverso, entendeu? Ele num time grande, com peças boas, ver o desempenho dele, e o Messi num time fraco, pra ver o desempenho dele também, entendeu? Eu queria ver essa mescla assim, mas pra mim o Hulk não é muita coisa, não. Ah, eu Jogos já grandes. discordo. Né? Até porque a gente falou, o grupo é fácil, né? É. Valência, gente. Você vê o- Mas o Zenit Zenit- também não é nenhuma força. O Zenit é a maior pontuação da liga até Não, agora é do 4 Zenit. vitórias. 4 vitórias, tá? Mas e o mérito do Zenit, onde fica? O mérito no grupo desse, você não tem que ter Não. mérito, você tem que fazer o seu trampo. Não, mas Já era. então, mas se fosse uma equipe, um Barcelona da vida, mas é o Zenit. É um time russo. Eu sei. Mas aí você pode olhar o grupo. No grupo daquele ali, o Zenit é líder mesmo. O Valência tem um time muito pior do que o Zenit? Não tem. Não tem, mano, mas os dois só jogam dois jogos por grupo. Então, mas o Zenit ganhou já o primeiro. Tá Ganhou errado, fora de casa. Tá errado, então é uma E o Hulk, muita má vontade do torcedor, principalmente brasileiro, com ele. O cara sabe driblar, tem velocidade Não. forte, tem uma pancada na perna esquerda. Não, é o que eu falei, ele é bom. Ponto. Ele é bom. Eu teria curiosidade de ver ele em outro time. Palmeiras, Time no top. Palmeiras? Já se Pô, falou no Palmeiras, já se Quero falou ver. palmeirense ele. Meu Deus do céu. Eu queria ver ele num time top. Num time da Itália, num time da Espanha, num time da Inglaterra, da Alemanha. Queria ver ele nessas potências. Mas eu falei que eu não entendo esse choro de todo mundo. Ah, o Hulk tem que estar na seleção, não convocou o Hulk. Mas eu já vejo o contrário, é uma campanha para ele não vir para a seleção. Não, eu ouço muita gente chorando porque o Hulk não veio. É um jogador controverso, É, podemos dizer assim. isso que tá causando essa discussão aqui. Eu nunca imaginei perder o tempo da minha vida falando do Hulk. Do Zenit, do poderoso Zenit. Meu Deus. Pois é, mas essa é a classificação do Grupo H. Essa é a Champions League que aconteceu nessa última rodada, os jogos. E agora a gente vai para o Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Campeonato Brasileiro um pouquinho. Já tem o título aí muito bem Vai, caminhado. Corinthians. Os dois corintianos aqui se acalmem um pouquinho. Vai, Corinthians. Não dá para acalmar o corintiano, principalmente com a campanha que eles vêm fazendo. Depois desse show, Parabéns. do show 3-0, Tudo nosso. tudo Então nosso. vamos colocar na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Virou passeio. A gente tem o Corinthians com 73 Quantos? pontos. Já falei. Presta Quantos? atenção. Tem que Presta dar, tem que atenção. repetir. Poxa, Atlético Mineiro com 62, Grêmio com 59, o Santos com 53. São Paulo também tem 53 pontos, depois vem o Inter com 50 e a Ponte Preta com 50 grande pontos. ponte. Sport com 49, Palmeiras já Olha tá, onde o Palmeiras foi já parar. tá caindo, 48 pontos. O Cruzeiro já está na primeira página, 45. Vamos para a segunda parte da tabela. Atual campeão brasileiro, o Cruzeiro. Hein? Tem o Flamengo com 44 pontos, Fluminense com 43, Atlético Paranaense também 43, Chapecoense com 40, Vem o trio, né? Trio Sim. de Santa Catarina, passando dificuldades. Figueirense com 36 e Avaí com 35. Depois já na zona de rebaixamento tem um Goiás com 34, Curitiba 34, Joinville 30 E o Vasco. respeito? Já caiu também. Os dois últimos ali já E o caíram. respeito? Vasco. Vamos fechar Eu o não- campeonato das duas O posições. Vasco tá vivo. Ah, não. O Vasco tá vivo. Pelo amor de Deus. Na situação que ele já se encontrou, agora, tá vivo. São 5 rodadas aí, 5 pontos atrás. Ainda dá. A diferença, Ainda dá. a diferença já foi de 8 pontos. Já não, já foi muito Agora mais, já já passou tá- de 10. já tá em Pra mim, 5 se for pontos. pra apostar aí um dos dois, Joinville ou Vasco, que sai, eu aposto no Joinville. Não, Eu aposto no Vasco. o Vasco ainda tem chance, ainda tem muita chance. Respeite o Vasco, Respeito. O respeito não voltou pro Igor. É. Respeito voltou e vai Mas cair ele- pro seu devido lugar, lá pra Série B lá. Lá eles têm Mas respeito. Né? eu queria chamar a atenção do Palmeiras. Palmeiras tava bonito, entre os 4 primeiros, final da Copa do Brasil, mas parece que largou. Largou o brasileiro e é perigoso, porque já é nono. Para mim, agora chegar no G4 de novo é muito difícil. E na Copa do Brasil, o Santos é favoritíssimo para mim. Então, depois desse ano que até foi bom do Palmeiras, a chance dele ficar fora da Libertadores é enorme. Enorme. Mesmo a decisão sendo no Allianz Parque, você acha que o Santos é favorito? Favoritíssimo. Favoritíssimo. Dois. Acho que não há a mínima aí eu vou não há a mínima chance do Palmeiras conseguir É igual com o futebol dos times. A chance do Palmeiras ser campeão dessa Copa do Brasil é a mesma chance Do Vasco. do Real e Barça não chegar nas finais, do Vasco sair, escapar da zona de rebaixamento. Porque a gente, Então tem chance. Se a gente olhar assim,
zona de rebaixamento. Tem pouca diferença de pontuação do último até o primeiro fora da zona. Só que jogo é jogo, meu. O Vasco não tem time para aguentar essa pressão, não. O Vasco não tem time, ele já mostrou isso, ele não tem time para aguentar essa pressão. Quando os narradores, a imprensa começou a forçar, ó, falta tantas rodadas e o Vasco tá aí, será que cai ou não? O nego vai peidar até umas horas e não sai, mano. Não sai. Eu ainda acredito. Eu respeito o Vasco, eu acredito nessa virada. Bom, o Palmeiras... Já o O Palmeiras, Palmeiras que se ferrou, porque o Palmeiras não que se ferrou, né? Tá, você parar pra pensar assim, a posição na tabela perto dos outros é ótima. Mas o investimento que fez, o Palmeiras tem mais de 20 jogadores emprestados. 40 contratados. Então, aí você pega a balança assim. Não, o pior, já tá contratando pro ano que vem. Já tá pensando no ano que vem, já tá contratando. Não vai mudar a receita pelo jeito. E tinha gente que falava que o melhor elenco do Brasil, independente de qualquer coisa, é o Palmeiras. Não. Você vê a zaga do Palmeiras, Vitor Ramos. Nunca foi. Vitor Ramos, nunca Jackson. foi. Coitado do Vitor Hugo. Coitado. Então, acho que o Palmeiras perdeu um ano muito bom. Quando mexe errado também. Você sabe que isso está gravado, né? Quando gravado. quando acontecer a disputa entre Santos e Palmeiras, É Santos. eu acho que o Palmeiras sem chance. Eu não sei porque vocês estão Não, falando. Eu acho que o Palmeiras sem chance. Chance só pelo futebol mesmo, mas... Que é o futebol, mas... É, Já vai tomar clássico. uma piaba É clássico. na Vila. gol clássico. fora já não vale. Não vale. Gol Não fora já vale. não vale. Aí vai tomar. Vai ser. Na minha opinião, lá na Vila, ser 3x0. Também concordo. O Brasileirão Chega. agora foi 2-1. Chegar no Aliança, Por- amigo, na final, filho. os moleque- Brincou, o Santos moleque- brincou. os O moleque que da não Vila pode é fazer é liso. brincar. Os moleque da Os Vila moleque é liso, os moleque é liso. 3x0 lá na Vila. Vem aqui pra Aliança, Palmeiras já com sangue nos olhos babando. Jogo apertado, 4x0. Santos. Fora os ameaços. Fora os ameaços. Bola na trave e nego se xingando do Palmeiras. Mano, não tem como. Não adianta o Palmeiras ficar bravo com a gente não, porque... adianta. Não é porque eu sou corintiano. Não é porque né? eu sou campeão do Campeonato Brasileiro. Lógico que não. 2015. Não precisa falar que é campeão. Não tem relação Tá nenhuma. bom, vou ser bonzinho. Virtual campeão. Virtual, tá bom. Virtual, os caras tá achando que... Vamos aproveitar que já que vocês insistem em falar do Corinthians, em puxar o assunto Corinthians. Sim. Corinthians já é campeão. Lógico. Já é campeão. Sim ou não? Já é campeão. Assim, o que assim, o futebol é muito psicológico. Então, talvez se ele tivesse perdido, sei lá, se o placar contra o Atlético Mineiro fosse inverso, 3x0 pro Atlético, eu não tava gritando campeão. Eu Não, tava só longe esperando esse disso. jogo. Eu tava falando, meu, vai ser 1x0, do jeito antigo do Tite, retranca tudo, 1x0, acabou o campeonato. Só que aí ele chega lá, me mete 3x0 com aquela facilidade não, o jogo foi pau a pau. No segundo tempo depois do virou primeiro- passeio. Depois do primeiro jogo, acabou o jogo. Primeiro Depois do tempo. primeiro jogo, gol. Depois É. do primeiro gol, acabou o jogo. Acabou. Aí, tipo, se o placar tivesse sido inverso, o Atlético tivesse feito 3x0 no Corinthians, por exemplo, aí eu ia começar a pensar, pô, porque aí ia mexer com o pessoal já tava meio campeão, ia mexer, talvez ia começar a perder jogo, empatar e tal, ia ter uma chance matemática do Atlético. Aí depois desse 3x0, amigo, E agora, é que nem o nosso amigo lá da TV falou, agora que vem a Chelsea, Real Madrid, agora é pouco diga-se de pra nós. passagem, é claro. Pouco pra nós. Vocês são Libertadores já? Lógico. Disputa do Libertadores. título da Libertadores? Já garante o título, já põe o pessoal tudo pra descansar, férias, e vamos que vamos. Ano que vem é tudo nosso de novo. Só se empolga. Fala. O Boca Juniors, fazer uma projeçãozinzinha de Libertadores. O Boca Juniors tá com um bom time. É verdade. Ganhou tudo na Argentina, fez a rapa na Brincando, você Argentina. falou uma verdade agora. Não, São os falando dois sério, eu não tô brincando. Falei sério. Que porra de brincar? Eu falei sério. Brincando, você falou uma O verdade. Boca fez a rapa na Argentina. Tudo bem que a final da Copa da Argentina, É. Foi brincar, falou. Pô, a porque final, lá final da Copa da Argentina foi um assalto pra cima do Rosário Central. Aconteceu ontem esse jogo. meteram a mão no Rosário. E foi, mas o Boca levou. E também levou o Campeonato Argentino, esse sem contestação nenhuma. Levou com os dois pontas. Na mesma semana, ganhou 2 títulos. Fim de semana ganhou o Campeonato Argentino. Ontem ganhou a Copa da Argentina. Tevez voltou faz nem 6 meses, né? Não faz. 2 títulos já pelo Boca. Então, aí vocês não acham que ele- Ele falou que é normal. É, eu Voltou ao acho- habitat dele. É Eu normal. acho que se ele não tivesse voltado, ia ganhar da mesma forma, mas você vê o peso do cara, né? O cara Mas que vem forte, Boca, sem forte, dúvida. bem.
sem dúvida. Quero ver no Itaquerão, Corinthians e Boca. O Tevez vai... A Itaquerão eu acho que o não, Tevez Arena deita e rola, Corinthians. mano. Arena Corinthians. Arena Não, Corinthians. Itaquerão, mano. Arena Corinthians. Ó, Arena esse O aqui, Itaquerão ó, tá registrado. tem que comprar pra gente aqui, que ajudaria muito a pagar o estádio, hein? A Emirates ajuda nós. Emirates Arena. Ficou legal, né? Itaquerão, então no Itaquerão quando a gente joga Não. contra o Corinthians pra buscar o título. E sobre briga pela Libertadores, tem uma disputa aberta aí. Tem o Santos com 53 pontos, São Paulo vem atrás com 53, tem o Inter com 50, tem a Ponte com 50. Vocês acham que a Ponte briga por Libertadores? por exemplo? Briga. Eu Briga, acredito, sim. eu acredito na Macaca. Eu acredito, mas depois dessa última rodada, o São Paulo deu uma boa adiantada, 3 pontos nesse momento. É uma boa vantagem. Eu acho que o São Paulo vai pegar essa última vaga, porque o Santos vai ser campeão da Copa do Brasil, a 5ª vaga vai abrir. Eu acho que vai ser do São Paulo. Pra mim também vai ficar. Mas é no difícil. mesmo Eu acho difícil, porque o São Paulo tem uma sequência que não é fácil. Pega Cruzeiro no Mineirão, depois recebe o Atlético Mineiro no Morumbi, tem um clássico contra o Corinthians no Itaquerão, e aí depois tem 2 jogos teoricamente fáceis, contra o Figueirense em casa e contra, se eu não me engano, o Goiás, fora de casa. O Goiás pode estar brigando ali pra não ser rebaixado. Mas Então o eu São Paulo acho tem uma que o sequência São Paulo... difícil também. Porque os times que estão brigando, o Inter, muito irregular. A Ponte vem crescendo, mas queira ou não, não é um time com a expressão dos outros. Você está vendo aí Sport, sim, 49. Tem que ficar esperto com o Sport, mas o São Paulo está com uma boa vantagem. Então, acho que vai o São Paulo mesmo. Se o São Paulo não fizer nada de errado, vai fechar nessa formação mesmo. O Santos também. Eu acho que o Santos tá com a moral alta. O Santos não vai ficar perdendo. Não, o Santos está na jogo Libertadores. nessa reta final aqui. Tá na Libertadores de um jeito ou de outro, mas acho que pelo brasileiro também vai. São Paulo entra na 5ª vaga. E por falar em Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, Porra. eu Itaquerão. tô rezando. Itaquerão. Arena Eu Corinthians. tô rezando pro Itaquerão. Corinthians, Arena Corinthians. o Atlético ganhar domingo. A gente tem que resolver isso semana que Não vem. precisa, pra quê? Seria pra que legal, adiar o ué. título? Já conquista. Com a no volta final do de nosso semana. amigo Rogério Ceni, Nossa, já um pensou? mito. Já pensou? O Com aquela minha- pochetinha dele assim, tomando vários O franguinhos. Rogério Ceni tá machucado, teve uma lesão séria. Séria? Faz tornozelo. uns 5 anos já que ele tá Chutou o chão. Mas Ele que o não tem Lucas grande Lima- habilidade. Chutou o chão. Chutou o chão porque o Lucas Lima deslocou Aí, ele, pô. aí Foi pediu falta, pra pô. sair. Ele pediu pra sair, deixou o time na mão. Deixou o time Deixou o na time mão. já tava 3x0 pro Eu vou Santos, subir ele ia a fazer o serra aí quê? antes que pegue o trânsito aí, horário de pico. vou Já subir a tava serra. perdido, Fez mas ele, certo como um mito que a torcida tanto venera, tinha que estar lá. Porque ele, contra o Ceará, se você voltar contra o Ceará na Copa do Brasil, ele jogou, certo? Ele jogou. Aí, depois do bonitinho, o time classificado, ele me sai falando, eu joguei machucado. Você pode pegar, ele falou, eu joguei no sacrifício, consegui a vitória, praticamente chamando pra ele. E agora? Por que ele não jogou machucado também? Por quê? Ceará é Ceará, né? Tava Santos. 3. O jogo de ida foi 3x1 pro Santos. A volta já tava 3x0. O que o Rogério Ceni ia fazer? Mas ele... Em 45 minutos. Não é a questão dele fazer, é a questão dele ficar junto com o time dele. Ele é o principal expoente do São Paulo. Ele é venerado. É Deus na terra e ele aqui. É Deus Mito no na céu e terra. ele na terra aqui pro São Paulino. Mito na terra. Então. E aí deixou o time na tava- mão. Não, já tava morto o jogo. O Rogério, Não, mas- o Rogério não tinha mais o que fazer. O Rogério, ele fez certo. Essa camisa uruguaia aqui não é por acaso, não. Eu Tá? também teria sido. Mas eu vou falar uma coisa pra você, seriamente aqui, porque eu sou corintiano ou não, mas ele já tinha que ter parado. Uns 3 anos ele só vem passando vergonha. Não, isso sim. Só vem passando vergonha. Até você vai concordar comigo. Tomando gol de cobertura de Renato Augusto, de Robinho. Não, porque se você parar pra analisar, ele é um bom goleiro ainda. Mas ele não é mais goleiro pra ser titular. Ele tá ali por causa da liderança. A gente pensa que não influencia, mas influencia pra caramba o cara ali dentro do Renan campo. Ribeiro vindo bem. Então, mas aí eu acho que deveria ser o Denis. Denis, né? Da questão de justiça, Não, pelo menos seria até ele ele. começar a tomar uns franguinhos também, aí pelo menos você vai ter uma desculpa. Não, fala, Denis, é o seguinte, mano. Mas tá goleiro por rogerando. goleiro, Você tá o Renan é rogerando. melhor. Não, sim, eu sei. Mas você fala, Denis, você tá rogerando, depois de um tempo que você tá rogerando, você vai pro banco. Mas não precisa o Denis jogar muito tempo. O Denis já jogou, já teve uma sequência. O Denis é o goleiro que mais jogou, que mais atuou. Nessa época, o Rogério Ceni, desde que o Rogério Ceni se tornou titular do São Paulo. E o Denis nunca passou a segurança que o Renan Ribeiro passou Verdade. em poucos jogos. Então Eu acho com que. você. E muita gente fala que o Denis merece a oportunidade porque ele já está há mais tempo. Mas aí eu já discordo, porque eu não acho que é questão de quem chegou primeiro.
É questão de quem mostrou potencial, quem mostrou segurança e quem mostrou foi o Renan Ribeiro. E o Renan, não é que ele é pouco melhor, ele mostrou muito segurança, pegou muito quando entrou. E o Denis não passa confiança nenhuma. E o bom time começa com um bom goleiro. Essa é nova, né? Essa é nova. Você vê, o Palmeiras, quando caiu sempre com péssimos goleiros, o time precisa de um goleiro. O começo do fim é quando você tem um goleiro que você não confia. O único time que eu vi com goleiro razoável sendo campeão foi o Corinthians, com o Júlio César. Que isso, pô. Péssimo goleiro. Ganhou o que o Corinthians? O que o Corinthians ganhou com o Júlio César? O Brasileirão 2011, o Júlio César titular. Foi mesmo? Foi. Até hoje eu não acredito como aconteceu. É que o Júlio César, ele ficou marcado que ele, na hora H, ele peidava, né? Então. Na hora do Muito. vamos ver, ele peidava. Mas pra mim, ele não era um goleiro ruim, não. Assim como o Danilo Fernandes, que tá mostrando agora no esporte. Não, eu já via mais. Bom, agora o Corinthians está com a sorte. O Danilo Fernandes, que é um grande goleiro, teve que sair. Por quê? Porque tem o Walter, tem o Cássio, tem o Matheus, que é um bom goleiro. E até já foi para a seleção. Como ele nunca vi ele jogando. Só na base ele já foi para a seleção, graças ao Mano Menezes. Mas eu acho que, voltando no Rogério Ceni, parou. Grande história, isso não tem como negar, a grande história dele, mas se ele tivesse parado antes, teria evitado muito vexame. Quando o Lucas saiu era uma boa pra ele parar. Campeão da Sul-Americana. Porque aí veio a Libertadores, né? Aí veio a Libertadores, aí bate aquela vontadezinha de entrar no Morumbi lotado no Libertadores, não teve jeito. Eu acho que às vezes ele põe a vontade dele acima do clube. Ele quer porque quer ser campeão de novo. Ele não quer sair, ele quer sair no alto. Não, mas o cara que dedica todos esses anos de carreira com o clube, é lógico que ele vai querer sair ganhando alguma coisa. Só que você tem que parar pra pensar, eu vou jogar uma temporada aqui e nessa uma temporada meu time vai ter a chance de ganhar ou não. Não é certeza que ele vai ganhar uma coisa. Então, começou o negócio, mano, sai fora. Começou a temporada, sai fora. Joga o Paulista ali só pra confraternizar, que é teoricamente, que os times paulistas têm mais chance de ganhar no começo do ano é o Paulista. Começo do ano não, a temporada inteira. É o Paulista ali, que só tem 4 top, de vez em quando aparece um do interior. Joga o Paulista lá, se não ganhar, ganhou. Então, mas o combinado era isso. Acabou a Libertadores, ele vai. Não, vamos mais uma. Vamos mais uma. Aí, nessa brincadeira de vamos mais 6 meses. Mais 6 meses, tá aí até hoje. Mas eu acho que desse ano, acho que não passa. Também, não, desse ano acho que não passa. Até porque o time do São Paulo não inspira confiança nenhuma, né? De que vai brigar por título, principalmente nessa crise política, crise financeira. A tendência é que o São Paulo nos próximos anos fique ainda mais longe de disputar títulos, não que se aproxime. Então o Rogério Ceni pode até São Paulino falando, hein? Isso é um São Paulino falando. São Paulino fanático. E o São Paulino que é São Paulino vai concordar comigo. Sabe a crise do clube e sabe que tá difícil. Muita coisa precisa mudar. Mas pelo menos para a Libertadores ano que vem parece que, pelo menos de acordo com os corintianos aqui, parece que o São Paulo vai. Você vê. Já o Palmeiras. Mas tem esse trabalho do Palmeiras, que um time que ano passado foi um time que praticamente brigou para não cair. Brigou. Chegou na última rodada. Última rodada. Deu sorte na última rodada. O Santos ajudou. Tem que agradecer o Santos. O Santos. O mesmo Santos que agora tá aí brigando com o Palmeiras pelo título, foi que salvou o Palmeiras. Vai ganhar, como ganhou no Paulista. Mas o ano do Palmeiras é bom. É bom o ano do Palmeiras. Porque do que aconteceu, contratou muito, é verdade, e claro que ia ter erros, mas é um ano bom. Da onde estava para onde chegou nesse final do ano, dispuqueiro ou não, a gente não acha que vai ganhar, mas tá numa final de Copa do Brasil. E ano que vem parece ser melhor. Mas, no caso, precisaria da Libertadores. E esse erro, ao meu ver, tinha que continuar brigando no Brasileirão. Aí largou o Brasileirão de lado, já é o 9º, e vai deixar a Libertadores fugir das mãos. Esse é o erro. Aí, foi erro de planejamento. Não sei se foi do presidente, o técnico que preferiu colocar o time em reserva, que contra o Sport, jogo importantíssimo, colocou o time mesclado e perdeu em casa. Então, mas o ano do Palmeiras é bom. É que eles estão contando com... Aquela hora que eu falei no Aliança, que o Santos ia ganhar de 4x0, era brincadeira. Mas eu acho que é empate. Você falou sério. Já tá gravado, você não pode voltar atrás. Eu falei sério, querendo que fosse. 3x0, vai ser 3x0. A ida, pra mim, 3x0. Na Vila, 3x0. Só que na volta eu acho que o Santos ganha também. Eu falei 4x0 brincando, mas 4x0 brincando, mas eu acho que o Santos ganha no... É pra cima deles. Ganha no Aliança também.
Eu já não sei mais se eles são corintianos, se eles são santistas. Eu já tô, Não, porque já tô na dúvida. Cara. o Santos tirou o Corinthians. Tirou o melhor time do Brasil no momento. Então, ele nada mais merecido do que ser campeão. Boa questão que você trouxe agora. O Corinthians é o melhor time ou é o Santos o melhor time do país? Vou falar a verdade pra você. Hoje é o Santos, hein? Santos jogando a bola redonda, time forte. Tá? É pau a pau, é claro. Mas eu acho que o Igor já tá se coçando. Um pouquinho à frente. O Igor já tá se coçando pra discordar do Lucas. Normal, né? Todo mundo, não, normal não. Normal, né? Ó, todo mundo tá falando agora, depois que o Santos começou a ganhar esses joguinhos aí. Joguinho? Joguinhos. Não, joguinhos eu tô falando mal de dizer, mas depois que o Santos começou de um tempo pra cá a jogar assim não, eu vou chegar no fim da história. O Corinthians tá jogando com essa regularidade desde o início do ano, certo? Aí estão falando que o Santos, se no começo tivesse um planejamento bom, estaria brigando com o Corinthians. O Santos sempre jogou assim, jogando bem em casa, goleando em casa. Sempre jogou assim. O problema é que agora ele eliminou o Corinthians, goleou o São Paulo 2 vezes, aí a mídia, ó, caiu em cima. Mas pra mim o Santos sempre jogou desse jeito. O Santos tá com o melhor jogador do Brasil na atualidade, ganhando do Renato Augusto do Jadson, que é o Lucas Lima. Melhor jogador do Brasil atuando aqui é o Lucas Lima. Ricardo Oliveira surpreendendo todo mundo, fazendo gol. Ele vai conseguir ser artilheiro do Paulistão, da Copa do Brasil e do Brasileiro. Mesmo assim, eu acho... a gente não tem que tirar o time por um jogador. Não, mas assim, aí eu vou... E atualmente o Corinthians é melhor Marquinhos do que o Santos. Gabriel, grande surpresa. A zaga do Santos, que sempre foi o ponto fraco, sólida. Vanderlei, grande goleiro. O Corinthians também não fica atrás, mas... O que diferencia, os dois times são fortes, mas o Santos joga um pouco mais bonito ainda do que o Corinthians. Por isso que eu ponho o Santos, mas são do mesmo nível. O que eu acho que devia ter era no final da temporada jogar o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro. Não, eles tentaram fazer isso, né? Que é a Supercopa do Brasil, que no caso seria no começo do outro ano, mas não sei porque não foi pra frente, seria uma boa mesmo. Seria uma boa ideia. Nada vai pra frente aqui. O que é legal, eles cortam e continuam de sempre. E o estadual tá aí. Tá aí. Bom, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Igor. Esse foi o primeiro de Carretilha. A gente espera que seja o primeiro de muitos. E a gente contou com você para isso. Se você gostou, curte e compartilha o vídeo aí. Pra gente, semana que vem a gente tá de volta. Vai ter muito mais. Queremos voltar. Tem Campeonato Brasileiro, vai ter eliminatórias, vai ter muita coisa, gente. Obrigado pela atenção. E até a próxima. Até semana que vem. Tchau.